Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Todos aqueles que se interessam por estudar a palavra de Deus sejam grandemente abençoados. Peço ajuda ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza nesse estudo de hoje, porque nós precisamos a cada dia enxergar um pouco mais do que está acontecendo. E enquanto nós estudamos, o Espírito Santo vai abrindo os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender o que Deus realmente quis falar conosco, o que Ele deixou escrito para a nossa meditação, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de falar hoje sobre a profecia de Abacuque. Nós estamos há algum tempo estudando sobre o anticristo e continuamos sem fugir do nosso tema inicial. E quero então passar para vocês o que nós temos enxergado até agora por revelação do Senhor através da meditação na sua palavra acerca da profecia de Abacuque. Abacuque é um profeta que não revela nada a respeito de si mesmo. Não sabemos quem eram seus pais, não sabemos onde vivia e nem a época em que viveu. Mas sabemos que ele foi um grande profeta e bastante ousado, bem como um eloquente poeta. Seus escritos revelam que por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Isto ele deixou registrado para nós, e eu acabei de ler aqui, Abacuque capítulo 2, verso 1. Amados, o Senhor havia dado ao profeta uma visão concernente aos últimos dias. Veja bem, aos últimos dias. E esta visão tem início antes do surgimento do anticristo e vai até o tempo da tribulação. E é justamente isso que torna a profecia de Abacuque muitíssima interessante para nós agora. E ele foi o profeta que viu com certa riqueza as condições reinantes antes da vinda do anticristo e que, portanto, podem ser a causa de sua ascensão. É bom a gente meditar. Eu peço a você que depois leia a profecia de Abacuque 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, e peça ajuda ao Senhor para que Ele te mostre o que está realmente contido nessa bendita palavra. Agora, Abacuque não gostou muito do que viu. Não é como eu não gostaria, como você com certeza também não gostaria. Você que anda junto com o Senhor, você que procura saber da que está escrito e para que tempo é, para que hora é, quando é que vai acontecer. São curiosidades de todo aquele que ama realmente a palavra de Deus e não há nenhum mal nisso, porque nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que buscar entendimento da parte do Senhor. Ele achou, Abacuque, aquilo tudo terrível demais para ter
a aquiescência de um Deus misericordioso. Não é assim que nós pensamos? Quantas vezes nós dizemos, Deus é misericordioso, Deus não vai deixar acontecer isso, Deus não vai deixar acontecer aquilo. E realmente assim pensou Abacuque. Então ele tentou buscar uma solução. Buscar de quem? Buscar de Deus. Ele apresentou a Deus, veja bem, a Deus uma queixa formal, argumentando que aquela situação precisava ser modificada e no interesse da integridade do próprio Deus. Veja Abacuque argumentando com Deus a favor do próprio Deus. Isso mostra como nós, seres humanos, somos limitados quando tentamos entender um Deus ilimitado. Um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Então, ele disse, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta dará à minha queixa. Irmãos, o Senhor lhe respondeu. Eu sempre digo que Deus sempre responde oração. Não importa se é com um sim, com um não, ou com um espere mais um pouco, mas ele responde. Ele não deixa a oração sem resposta, desde que seja uma oração sincera, algo que nós realmente queremos resposta de Deus, algo que nós precisamos que o Senhor nos responda, onde Deus veja a sinceridade em nossos corações, né? O Senhor lhe respondeu, só que a resposta não foi como aquela que Abacuque esperava ter. Assim como muitas vezes a resposta de Deus para a minha oração não foi a que eu gostaria de ter tido, pelo menos para o momento. E eu acredito que você já tenha tido essa experiência na sua vida várias vezes, não é verdade? Veja, se você quiser abrir aí a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, e ler comigo agora os versos 2 e 3, vamos ver o que diz Abacuque. Eu estarei lendo, se você quiser me acompanhar ou conferir o que eu estarei lendo, você, por favor, tenha a gentileza. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu me lembrei até dos outdoors que nós temos em nossas... Podemos passar de carro que a gente consegue ler o que está escrito ali. E continua Deus falando em sua resposta a Abacuque. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmãos, que resposta segura, firme da parte de Deus. E eu sei, e você também, que a palavra de Deus não falha, jamais falhará. Escreve a visão e grava-a sobre tábuas. Poucas profecias bíblicas recebem uma ênfase tão forte quanto esta. É verdade. Procure para ver. Confira. Abacuque ocupa um lugar todo especial nos tempos do fim.
O seu livro contém informações vitais que não são encontradas em nenhum outro lugar. Ao invés de iniciar profetizando sobre a época do aparecimento do anticristo, como fazem os outros, ele começa depois da ascensão do anticristo. A profecia tem lugar especial no plano de Deus. A Bíblia toda é profecia. É a arma que ele preparou contra Satanás para o dia em que este terá poder, para o dia em que Satanás terá poder. Nenhum milagre da Bíblia é mais sensacional do que uma profecia que está se cumprindo. Concorda comigo? Todo o poder de Satanás, bem como seus sinais e maravilhas ilusórias, só servirão para reforçar as afirmações de Deus quando essas coisas estiverem sendo um cumprimento da palavra dele. Deus não tem outros meios de trabalho. Ele investiu tudo em sua palavra. Você quer conhecer Deus? Estude a sua palavra. Medite na palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Deixe a palavra realizar-se, cumprir-se a cada dia em tua própria vida. Lembra o que ele escreveu? Para que a possa ler até quem passa correndo. Correr, neste contexto, é proclamar uma mensagem. Naqueles dias, não havia outro meio de comunicação senão a comunicação oral. Os reis enviavam mensageiros para comunicar, amados, aos povos os seus desejos. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre. Isso é o que está em Zacarias capítulo 2, versos 3 e 4. Daniel, o grande Daniel, a quem Deus chamava de homem muito amado, também viu esta situação. E viu numa época em que a profecia não seria selada, pois seu tempo havia chegado. Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele diz assim, olha: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O simples fato de correr não multiplica o saber de ninguém. Claro que não, irmãos. Aqueles que correm devem ter uma mensagem, devem difundir essa mensagem. O saber se multiplicará, porque a Bíblia será mais estudada do que nunca. Veja que tipo de saber. A Bíblia será mais estudada do que nunca, até por aqueles que nela não creem. Pode ter certeza absoluta disso. Deus guardou em reserva, eu posso dizer assim, um imenso volume de informações tão vitais
que abalarão o mundo. Disso você pode ter certeza, mesmo perante o anticristo. Mas o saber não se multiplica automaticamente. Você tem consciência disso, não tem? Não é automaticamente. É necessário que haja professores, é necessário que haja mestres. Alguém terá que proclamar a mensagem. Muitos correrão. E a mensagem que fará os mensageiros correrem será a de Abacuque. Esta é a primeira profecia detalhada que deve cumprir-se. Ele fará com que, coloque entre aspas, por favor, a bola comece a rolar. Ele fará isso. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas, no fim, isto é, nos tempos do fim, seu cumprimento será acelerado. Esta profecia foi escrita para um determinado tempo e não terá parte no plano de Deus enquanto não chegar esse momento. Somente na hora certa, na hora de Deus, no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus. Aí, então, amados, sim, aí é necessário prestar atenção, porque ele abalará a igreja e o mundo. Abalará a igreja e o mundo. Se parecer que ela tarda, cuidado, pois ela virá no seu devido tempo. Espera, tenha paciência, Deus nunca se adianta, Deus nunca se atrasa, Deus tem a sua hora certa para agir. Agora, eu pergunto, que visão é esta que será tão importante na ocasião de seu cumprimento? Os 2 primeiros capítulos de Abacuque tratam apenas de um assunto: o anticristo. Capítulo 2, eu acredito que você já tenha aberto sua Bíblia, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz exatamente assim. Eu estarei lendo e eu peço a você para me acompanhar. Por gentileza, amado. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Leu comigo? Eis o soberbo. Abacuque não usa símbolos. O livro é um poema. E em certos trechos, ele usa de licença poética, como no verso seguinte: já que
andas montado nos teus cavalos de vitória. Dê uma olhadinha no capítulo 3, verso 8. Abacuque, ele não repete palavra por palavra tudo o que os outros profetas já disseram, mas diz as mesmas coisas com suas próprias palavras. E por vezes ele acrescenta detalhes que não são encontrados em nenhum outro lugar. Ele começa pelas condições do mundo e depois fala do surgimento e ascensão de uma determinada nação. E termina falando de um homem. Começa falando, do surgimento e ascensão de uma determinada nação e termina falando de um homem, eu repito. Este homem se torna a figura central. Sim, este homem se torna extremamente importante. E neste aspecto, Abacuque se assemelha muito aos outros profetas. Um homem soberbo que não se contém. Isso é explicado pelo restante do verso. Nada melhor do que você ter a sua Bíblia e ir acompanhando. Significa que ele não se contenta em ser o ditador de um país apenas. Ele é ambicioso. Ele quer governar todas as nações. Então, organiza um exército e parte para as conquistas. No início, talvez não seja necessário um grande exército, pois ele terá poderes satânicos e possivelmente receberá ajuda de fontes que agora ainda são desconhecidas por nós. Desconhecidas por nós, por mim e por você. A gente vê muitos professores atuais, eu vou dizer professores, não me deu a vontade de dizer mestres, atuais, procurando inventar, procurando adivinhar. Eles ligam o adivinhômetro e jogam aquilo que querem sem respeitar o que a palavra de Deus diz. Mas eu não gosto de fazer isso, não quero, não posso. Eu fico com a palavra, por mais simples que ela possa parecer, que ela possa não agradar aqueles que gostam de coisas espantosas. Mas você quer coisa mais espantosa do que Abacuque está falando? Do que a palavra de Deus diz? Mais espantosa do que a profecia, do que a palavra de Deus determina para as nossas próprias vidas? Eu me lembro que o grande doutor Billy Graham dizia assim: olha, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E esta foi uma grande verdade dita por aquele homem. Por 2 vezes, a Alemanha tentou tornar-se uma potência mundial. E outras nações também tentariam o mesmo se tivessem promessas de serem bem-sucedidas. O anticristo conseguirá isso. E conseguirá porque, entre outras coisas,
Está ouvindo, meu amado? Entre outras coisas, ele parecerá ser o Salvador do mundo. Nós olhamos o mundo em crise, hoje é o mundo todo em crise. Brigas, confusões, revoluções, situações as mais escabrosas possíveis, e ficamos pensando, quem não conhece a palavra de Deus, fica pensando, precisamos de um Salvador. Você pode ver até pelas coisas que se lançam no cinema hoje, os super-heróis sempre aparecendo para salvar o mundo. O mundo está perdido. Não conseguiu enxergar o Salvador em Jesus Cristo e fica procurando salvação no Superman, no Batman, no Spider-Man e em outros, não é? Na Liga da Justiça. Eles querem salvação em tudo, menos em Jesus Cristo. E a gente já sabe no que vai dar e no que está dando isso. Agora, vamos voltar ao capítulo 1 de Abacuque e vamos dar uma olhadinha em tudo desde o começo, ok? Você acompanha aí comigo, por favor. Capítulo 1 de Abacuque, versículos de 1 a 4. Eu vou ler palavra por palavra. Por favor, me acompanhe. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Você já viu isso? Ou está vendo isso em algum lugar? Abacuque descreve aqui algo que ele viu e que lhe causou muita preocupação. A princípio, não era um homem, nem mesmo um país, mas era uma condição, uma situação ou um sistema que estava se espalhando pelo mundo. E essas coisas, né? Ou seja, essa condição, essa situação ou esse sistema estava causando grande miséria. Observe bem as palavras que ele emprega para descrever esse novo tipo de domínio. Preste atenção nas palavras: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda e litígio. São exatamente as palavras que nós empregaríamos para descrever o que nós temos visto em nossos dias, em nosso mundo. Temos visto o sistema atual no mundo começando com violência, usando tumultos,
greves, revoluções, tramas, assassinatos. É verdade ou não é? Em suma, amados, usando todos os meios conhecidos para se tentar derrubar governos legítimos. Você tem acompanhado os noticiários? Tem lido jornais? Revistas de respeito na atualidade? Amados de Deus, esta é a primeira fase de uma guerra fria. A fase seguinte é o confisco de propriedades. Sim, é disso que eu estou falando. As pessoas são roubadas em seus bens e depois, com julgamentos falsos, são enviadas para campos de concentração. Seus próprios acusadores são os seus juízes. Portanto, não existe o que poderia se chamar de julgamento justo. Não existe. Mesmo em nossos dias, seria difícil explicar acuradamente e de forma concisa o que acontece quando os seus celerados tomam um país. Isso já aconteceu várias e várias vezes e ainda hoje está acontecendo. A lei fica frouxa, a justiça não é feita, o perverso cerca o justo, a justiça, como você bem pode ver, é torcida e prevalece a total injustiça. É verdade ou não é? Será que eu estou inventando? Será que eu estou viajando, como muitos diriam? Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu tantas vezes que nós perdemos a conta, amados. Países inteiros, antes felizes e prósperos, agora estão perdidos, completamente perdidos. Abacuque viu esta situação se espalhando pelo mundo como uma ferida cancerosa, até ficar com a impressão de que o mundo todo estaria perdido. E o plano de Deus para a redenção do homem seria frustrado. E isso é o que quase todo mundo pensará antes de terminar. Muitos pensarão ou pensam, ou já estão até pensando, que Deus falhou. Mas o nosso Deus não falha. A palavra de Deus não cai por terra. Muitos estão perguntando onde está a promessa de sua vinda, muitos estão debochando. Muitos estão se rindo das pregações cristãs. Mas nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Todo dia. Cada hora. Abacuque estava falando de uma situação de âmbito mundial. Presentemente, servos do Senhor, filhos do Deus vivo, pela primeira vez desde que Abacuque existiu, é o que eu quero dizer, vivemos numa situação em que uma guerra em qualquer parte do mundo poderia provocar consequências aterradoras. Ficamos muito preocupados
preocupados com a presença de armamento em nações consideradas até pequenas. Nós vemos uma nação pequena como a Coreia do Norte ameaçando o mundo inteiro. Não é verdade? Nós já vimos isso muitas vezes. E não é por ser pequena que não poderia, ou que não poderia destruir o mundo, ou que não tem armamento suficiente para isto. Mas a diferença entre a presença de tais armas, seja em Cuba, seja na Rússia, seja na Coreia do Norte, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo, é uma diferença muito pequena, não importa de onde, importa saber que é possível. Só que eu tenho certeza absoluta que esse mundo, esse planeta onde nós pisamos, jamais será destruído. Com que alegria eu me lembro, ou encho o meu coração, quando me lembro que o Senhor disse assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não uma terra que será destruída, não uma terra que será eliminada do universo em que se encontra, mas uma terra que será gloriosamente abençoada pela presença do Filho de Deus nela reinando, até que venha a Jerusalém celestial. Para quem não quer ser vermelho, não tinha entendido, pastor. Não me entendeu? Olhe, por exemplo, apenas como um exemplo, o que acontece no Brasil, quando existem manifestações populares, chamadas populares. Você sabe muito bem que a bandeira brasileira é verde, amarela, azul e branca. Mas quando você vê tais manifestações, as bandeiras que aparecem são todas vermelhas. Raramente você vê uma bandeira brasileira, uma bandeira verde e amarela. Mas aí então eu volto a dizer, para quem não quer ser vermelho, a opção é o que Abacuque viu. A crise chegando traz uma época de decisão final. Porque a crise muda as coisas de uma forma como nunca se viu antes. E isso se aplica principalmente à igreja. Eu quero me referir agora principalmente à igreja. E é por isso que serão necessários mensageiros. Jesus, todos se lembram, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos ensinei. Deixe-me utilizar minhas palavras, mas o sentido não está torcido. Jesus enviou mensageiros. E a igreja hoje precisa de mensageiros. Não de falsos profetas, de falsos mestres, mas daqueles que verdadeiramente adoram a Deus em espírito e em verdade, que tem uma palavra para levar, uma mensagem para levar. As únicas pessoas capazes de testemunhar numa ocasião como esta são aquelas que sabem o que Deus tenciona fazer. São pessoas que compreendem os textos proféticos. E é difícil colocar isto em palavras, pois não há palavras que expressem uma experiência que nunca foi vivida nem pelo mundo e nem pela igreja.
Abacuque 1, ou seja, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Vede entre as nações. Agora é Deus quem fala. Isso é uma característica do tempo do fim. Deus ficou em silêncio durante vários séculos e as pessoas ficaram com a impressão de que ele nunca mais iria fazer nada. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Quando chegar o momento certo, Deus agirá. Quando ele falar, falará a seu povo ou para benefício dele. Falará a seu povo ou para benefício dele. Dele quem? Do seu povo, do povo de Deus. Por ocasião desta profecia, o povo de Deus se acha espalhado entre as nações, e até hoje, não é verdade? É um erro, repito, é um erro pensar que todas as profecias do Velho Testamento dizem respeito apenas aos judeus. É um grandíssimo erro. Os profetas focalizam o mundo todo, inclusive os santos do Novo Testamento. Deus não tem dois planos separados, um para os judeus e um para o resto do mundo. Ele tem apenas um plano que compreende os judeus, os santos e o mundo. Você já tinha atentado para isso? Espero que sim, porque aí a sua visão se amplia. Em vossos dias, ele disse. Em vossos dias. E isso significa que a libertação da opressão virá durante o tempo de vida normal daqueles que são vítimas dela. Jesus, o nosso Senhor, o nosso bendito Redentor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, explica a mesma coisa em outras palavras. Ele diz o seguinte: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Entretanto, amados, será tão inesperado que todos ficarão assombrados. Será inesperado, e eu friso bem a palavra inesperado. Se eles não ouvissem, não acreditariam. Uma razão porque essas coisas serão tão incríveis é que a vinda do anticristo sucederá pela operação de Satanás. Ele lhe dará seu trono, seu poder e grande autoridade. E somente assim ele poderá
fazer frente aos armamentos que as nações possuem hoje. Até aqui, até este momento, temos visto apenas o cenário geral. Agora vem o evento propriamente dito. Foi isso, exatamente isso, que Daniel viu, o surgimento do pequeno chifre. Viu? O surgimento do pequeno chifre. Abacuque, capítulo 1, versos 6 e 7, pode ser lido por você aí agora. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Agora, estamos vendo uma nação e um homem. Uma nação e um homem. No que se refere à nação, Daniel deu sua localização aproximada. E Abacuque falou do caráter do povo. Um fato muito importante que devemos ter sempre em mente é que tanto Daniel como Ezequiel e Abacuque, todos começaram falando da terra e terminaram falando de um homem. Já observamos isso em Daniel. Ezequiel também principia pela terra, a terra de Magog, Ezequiel 38, verso 2. Mas pouco depois ele deixa a terra e focaliza apenas o homem. Amados, a terra só é importante como ponto de partida do anticristo. Ele irá começar com um país pequeno. Daniel o chama de pequeno chifre. Os 10 chifres são nações. Você já estudou isso? Já estudamos juntos, não é verdade? Mas ele logo se torna mais robusto que seus companheiros. Abacuque começa falando de uma nação que ele, Abacuque, denomina os caldeus. E como explicar? Amados, quando os profetas não sabiam os nomes exatos das nações ou pessoas, usavam nomes históricos. Você pode acompanhar isso na Bíblia toda. Assim, um país da antiguidade se tornava uma espécie de figura de um país dos tempos do fim. Entretanto, não é o país da antiguidade que Abacuque está descrevendo, e sim o país do tempo ou dos tempos do fim. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Eles são chamados de impetuosos por serem veementes e impetuosos no ataque e rápidos na movimentação. Os alemães tinham uma palavra para isto: Blitzkrieg.
Blitzkrieg, guerra relâmpago. Guerra relâmpago. E Abacuque fala que marcha pela largura da terra, ou que marcha pelas larguras da terra. E isso explica o caráter geral delas, ou deles, para falar melhor. É o que eles poderão fazer. Existe apenas uma nação na Europa que poderia ser descrita desta forma. Sim, muitos discordarão. E aí? Todo mundo tem direito de concordar, discordar, não é? Mas existe apenas uma nação na Europa que poderia ser descrita desta forma. Por 2 vezes a Alemanha já fez isso. Então, esse seria um bom país para observarmos na espera dos acontecimentos futuros. E além disso, sua situação geográfica é muito boa para o cumprimento das profecias de Daniel. Se você ainda tiver, há uma reportagem sobre isso na revista Veja, página 88 e 89, edição de 10 de maio de 95. Veja bem, hein? Edição de 10 de maio de 95. De lá para cá, muita coisa já mudou. A Alemanha continua aí, firme, uma das nações mais poderosas do mundo. Daniel 8:9 diz o seguinte: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Esse se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que quer dizer isto? Quer dizer que o anticristo moverá em 3 direções: para o sul, para o oriente e para a direção de Israel. Eu ia dizer Palestina, mas eu não gosto desse nome nem. Embora muito usado hoje, é um nome inventado. Ninguém pode nem dizer a origem. Nunca existiu um povo chamado palestino. Mas para isso, para que o anticristo se mova em tais direções, ele precisa partir do noroeste. Do noroeste. No Império Romano, apenas metade da Alemanha foi ocupada. Portanto, ele pode nascer, isso mesmo, nascer na cabeça da besta e ainda ser outro chifre. Vê se você pode me acompanhar em Abacuque, capítulo 1, verso 8. Ele diz assim: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. No texto original hebraico, após o verso 6, o pronome é empregado no singular. No singular. São focalizados aqui uma nação e um homem, sendo que o homem vai tornando-se cada vez mais importante, até tornar-se uma figura destacada no cenário mundial. Seus cavaleiros voam, vêm
pelos ares com grande velocidade e vem de longe. Mas pode-se perguntar, por que de longe? As distâncias vêm se encurtando cada vez mais. Já estamos partindo há tempos para o espaço, para a Lua, além dela. Uns dizem que é mentira, outros dizem que é verdade. Vamos acreditar que é verdade, o homem tem capacidade para isso? O Senhor Deus, quando confundiu a língua, lá no tempo da Torre de Babel, ele disse que estava fazendo aquilo porque o homem todos os homens falavam uma única língua. E falando uma única língua, nada lhes seria impossível. E hoje o mundo inteiro fala uma única língua, o inglês americano, já reparou? Todos se entendem, todos se comunicam numa língua só. Então, eu devo entender que nada será impossível para o homem falando uma única língua. Em breve, eu acho que já hoje, deixa eu adiantar mais um pouquinho, a distância da Terra à Lua não é mais considerada longe. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ele tem principados e potestades, ou seja, governos organizados. Muito breve iremos descobrir o que quer dizer potestades do ar. Muitos já dizem que sabem, mas eu creio que é algo bem além do que se pensa que se sabe. Será este elemento aparentemente sobrenatural do surgimento do anticristo que marcará a sua importância. Seus cavaleiros vêm pelos ares. Portanto, são homens dos ares. Não somente vêm de muito longe, mas em grande velocidade. Essa velocidade tem que ser muito grande se comparada com os aviões e mísseis dos inimigos. Hoje, seria uma velocidade quase sobrenatural, pois já estamos chegando ao limite máximo da velocidade humana. Muita coisa para pensar, não é verdade, irmãos? Muita coisa para pensar. Daniel diz que ele destruirá coisas maravilhosas. Essas coisas maravilhosas já existem, mas para destruí-las, ele precisaria de forças ainda mais poderosas. Os Estados Unidos e a Rússia ainda hoje vivem no impasse. Quando tudo parece que está bem, de repente começa outro problema. A gente vê isso dia a dia, acompanha as notícias. Nenhum dos dois pode destruir o outro e continuar intacto. Ambos seriam destruídos, pois se equivalem em força. Ambos seriam aniquilados, se aniquilariam um ao outro. E com o passar do tempo, outras nações estão querendo, como você vê, através das notícias, se igualando a eles em poderio militar. Mas o anticristo, ele será
de tal forma superior a eles que não haverá defesa possível. O símile é uma figura de linguagem, eu tenho certeza que você sabe disso. Como águia que se precipita a devorar, tem um significado. Uma águia mergulha do céu em grande velocidade e ela cai sobre a presa quase em ângulo reto. Quase. Abacuque, capítulo 1, versos 9 e 10. Por favor, confira. Leia comigo. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Amados, ele atacará os seus inimigos com grandes demonstrações de violência. Seu rosto estará voltado para o Oriente. E é o que significa a frase: seus rostos suspiram por seguir avante. Notamos mais uma vez que este movimento está sendo realizado em direção ao Oriente. Não ao Ocidente, ao Oriente. E isso parece dar a entender que esta nação se situa na parte ocidental da Europa. Eles escarnecem dos reis. Nem mesmo as nações que possuem o poder atômico constituirão problema para ele, pois ele terá, acredite se quiser, arma muito superior. Pouco mais de 100 anos atrás, 100 anos, cento e poucos anos atrás, isso teria sido um avião de bombardeio. Mas hoje, o que seria? É impossível, pelo menos para mim, conceber tal poderio nas mãos de um só homem. O anticristo não teria meios de adquirir ele próprio tal poderio e nem de criar armamentos de tal magnitude sem ser percebido. Ok? A única resposta cabível é que sua vinda se dá pela operação de Satanás com poder, muitos sinais e prodígios de mentira, amontoando terra, as tomam. Ele tomará uma fortaleza atirando terra nela. A melhor coisa que os comentaristas bíblicos dizem a respeito disso é que ele erguerá um monte de terra e se esconderá atrás dela. Mas esses comentários foram escritos antes de se conhecer a poeira radioativa.
Não se trata de uma medida defensiva. O anticristo acha-se em marcha, conquistando países inteiros. Ele está reunindo os cativos como areia. A terra é uma arma de conquista. Hoje, os cientistas já saberiam dizer exatamente a natureza dessa poeira radioativa. Você pode estar certo, pois eles estão sempre trabalhando para produzir armas cada vez mais potentes, armas químicas, armas de todo tipo, que são capazes de aniquilar com a raça humana. Se os seus cavaleiros estão vindo de longe, é provável que tragam essa poeira consigo. E isso dá ao anticristo o controle absoluto de tudo. O domínio que ele governará irá compreender os 4 impérios mundiais de que falou Daniel. Mas a sua influência atingirá o mundo inteiro. E olha, será muito forte. Muito forte. Abacuque 1:11 diz o seguinte: então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Repararam? A sua divindade é o poder. Então passam como passa o vento. Está escrito. Ele é como um vento impetuoso que varre tudo que se encontra à frente. Isso corresponde ao que Daniel diz, que ele arrancará 3 chifres. Acabei de dizer, cujo poder é o seu Deus. Daniel também tem uma afirmação semelhante a esta. Ele diz o seguinte: mas não por sua própria força. Ou seja, seu poder provém de Satanás. E eventualmente todos reconhecerão isto. Apocalipse diz que os povos adorarão o dragão que deu poder à besta. Até aqui, amados, Deus está mostrando a Abacuque como ele derrotará o estado de coisas que está se espalhando sobre a terra. E agora, Abacuque toma a palavra. Você quer me acompanhar? Eu gostaria que você me acompanhasse a leitura de Abacuque, capítulo 1, dos versos 12 ao 17. É Abacuque agora. Ele se dirige ao Senhor dizendo o seguinte, leia aí comigo agora. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras
os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima a sua varredura. Por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Você leu comigo? Que oração gloriosa, né? Olha como Abacuque conversa com Deus. Como seria bom que nós pudéssemos conversar assim. Poder nós podemos, mas fazemos isso. Como seria bom que tivéssemos essa vontade. Não morreremos. Abacuque se identifica com o povo de Deus e fala como se estivesse vivendo na época do cumprimento da profecia. Reparou aí? Isso é uma prática muito comum. Diz Abacuque: nossa esperança está no fato de que Deus é desde a eternidade e seus propósitos não podem falhar. Embora, no momento, a situação possa parecer desesperadora. Muitos que me mandam e-mails estão desesperados. O que fazer? Como agir? O que pensar? Será que vem daqui? Será que vem dali? Será que esse? Será aquele? Mas Abacuque, em sua oração, nas palavras que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O caldeu, quer dizer, o anticristo, chamado aí por Abacuque de o caldeu, é uma vara nas mãos de Deus, com a qual ele, Deus, disciplinará as injustiças que Abacuque viu e das quais se queixou. Depois, Deus castigará o anticristo. Isaías o chama de assírio e diz: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em suas mãos, ou em sua mão, mão dos assírios, é o instrumento do meu furor. Confira no capítulo 10 do profeta Isaías, verso 5. Deus punirá também, acredite, a Israel com a mesma vara. As profecias de Isaías giram mais em torno disso. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Deus usa uma força ímpia para castigar outra. Diz Isaías o seguinte: ela, porém, assim não pensa. O anticristo não percebe
Creia nisso, amados. O anticristo não percebe que ele está realizando um plano de Deus. Você não diz que Deus usa quem quer, quando quer e como quer? E o anticristo não percebe que está realizando um plano de Deus e que o Senhor o está usando para realizar seus propósitos. Deus é Deus. Queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos dos métodos que ele utiliza, mas ele continua sendo o soberano e tudo está em suas mãos. A pergunta de Abacuque, por quê? É a que todos nós fazemos. Por que Deus permite tais coisas? E recebemos a resposta como Abacuque recebeu, quando olhamos para o objetivo final. Esse objetivo é exposto em Abacuque 2, verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento. Vou repetir. Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O objetivo final. Repito, o objetivo final. Tudo aponta para lá, para o propósito de Deus, para o cumprimento da sua vontade. Resposta, inclusive, à oração de Jesus que nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, e ela é feita. Ela será realizada completamente, cabalmente, totalmente. E ninguém poderá impedir isso. Segue-se, irmãos, estudando a profecia de Abacuque, um resumo das atividades do anticristo até os tempos do fim, quando ele reunirá todas as nações para lutarem contra o Senhor. As nações são como peixes. O anticristo esvazia sua rede e depois vai buscar outras mais. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, capítulo 2, verso 5. Isso nós chamamos de a colheita. Porque Deus permite que o mal termine seu curso e chegue o momento da colheita. Aí ele será julgado. E então Abacuque conclui: ó Senhor, ou melhor, leia comigo, para que eu não leia errado. Confira, Abacuque 2,20. É mais uma afirmação do que uma petição. É uma afirmação. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E eu concluo o nosso vídeo de hoje com uma palavra que Deus disse a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A pergunta é sempre essa. 3 são os elementos essenciais: a palavra, as pessoas que têm fome da palavra e os mensageiros da palavra. Que você possa meditar no que ouviu e viu aqui, ouviu, né? Mais do que viu, o que vê só viste a mim, só viram a mim, mas ouviram.
a palavra de Deus. Que você possa orar para que ela continue prosperando e para que o propósito de Deus seja realizado em breve. Aí todos, aqueles que cremos no Senhor Jesus, estaremos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. Deixe aí o seu comentário, porque estará me ajudando a estudar mais e mais. Se fizeres uma pergunta, procurarei da melhor maneira possível orar a Deus para te poder dar uma resposta plena, uma resposta completa que não deixe dúvida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.